Sup Refrigerante e água mineral Hidrovita refrescando o seu verão. Procure nos melhores estabelecimentos. Beba água natural Hidrovita. A melhor água mineral, sempre com um revendedor próximo à sua casa. Procure a Hidrovita. Mais qualidade de vida e saúde para você. Água mineral Hidrovita. O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, um bom dia para todos. Nós estamos aqui começando o primeiro podcast do ano, o primeiro podcast do Letra aqui do ano de 2025. E hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui, né, com o pastor Fábio Costa. Ele que é uma pessoa já conhecida de uns bons tempos aqui de mim, da minha casa, de todos os familiares, mas ele vai trazer algo de bom para a gente hoje, nesse primeiro podcast do ano de 2025. Um bom dia, pastor. Bom dia, meu grande amigo também, Fábio. Fica à vontade aí para dar suas cumprimentações. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal da técnica aí. Bom dia, povo aí que assiste a TV Unidos, Rádio Gospel Unidos. Sim. E você que está assistindo esse podcast. É um prazer poder falar aqui para vocês, estarmos juntos compartilhando de coisas tão importantes para nós, não é? E compartilhar da nossa alegria nesse dia, nesse tempo aqui tão especial. E desde já eu agradeço, não é? Em meu nome, em nome da Igreja do Nazareno, que é a igreja a qual eu pastoreio, e é um prazer sempre poder estar aqui, servir e comunicar ao seu público. Isso aí, muito obrigado a sua presença aí de novo. Lembrando, né, que já é a segunda vez que o senhor vem aqui nos nossos estúdios. A primeira vez a gente estava lá no bairro Bela Vista, você participou do programa da minha esposa, e hoje você está aí participando do podcast em lugar e estúdio novo, né? Ano novo, estúdio, lugar tudo novo, né? Na graça de Deus. E parabéns, né, pelo estúdio, Deus abençoe, Wagner. Eu tenho dito, né, até para algumas pessoas que eu lhe admiro, sua garra, o seu trabalho. Não estou rasgando sedas aqui, não é? É verdade que eu estou te falando, já falei isso para várias pessoas, e eu sou alguém que valoriza quem começa de baixo, quem é da casa, né? Então, parabéns, que Deus abençoe, e eu libero uma palavra para você, que você vai crescer muito mais, vão avançar e vão ficar conhecido não só nacionalmente, mas como mundialmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de a gente entrar assim, no nosso bate-papo, vem na minha memória a primeira vez que o senhor esteve lá em casa, como eu falei no programa da minha esposa, Momento de Fé. A gente estava conversando em off, né, que o senhor comentava, né, que assim, a gente conhece desde jovem, botar assim criança, garoto, né? Com a sua mãe lá, minha família, a gente ali no bairro Bela Vista. Hoje eu estou aqui no INEMA, Deus me trouxe para cá, então eu estou muito feliz também com isso. E você comentava, né, que desde pequeno eu já brincava, a gente já vinha aquilo de repórter, de televisão, filme, né? Já tinha essa pegada, né? Isso, e hoje, assim, a gente conversando aqui antes de começar tudo, a gente estava comentando sobre isso, eu estava falando sobre isso, né, que assim, as coisas foi começando espontaneamente, na direção de Deus, sem eu pensar, sem nada, as coisas foram acontecendo em meio à pandemia, e foi desenvolvendo, e hoje, né, eu estou aí, né, também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, não somente pelas redes sociais, mas também pela TV a cabo, pelas plataformas digitais, pela parabólica digitais. Em breve, se Deus permitir, em sinal aberto, né, para toda a localidade aqui do estado do Rio de Janeiro.
Lembrando, pastor, pela TV a cabo e pela TR Telecom, né, que é a nossa operadora de internet, a gente está passando por 12 municípios do estado do Rio de Janeiro e mais 5 do estado de Minas. Então, assim, já são canais fixos e cidades fixas que estão nos assistindo. E fora as plataformas, o streaming, o site. Então, tudo isso é só agradecer, só gratidão a Deus, Graças né? Porque, a Deus, né? como eu falei, foi espontâneo, eu não fui assim querendo fazer aquilo como olhos humanos, deixando na direção de Deus, e Deus foi fruindo na nossa vida. Então, é isso que é bom, deixar Deus na frente para nos guiar, né, pastor? É verdade. Quando Deus está na direção, nada pode nos parar, né? Isso vale para tudo, né? Há um texto da palavra de Deus no livro de Atos que fala que se essa obra for de Deus, ela permanece. Se não for, não é? Ela será cancelada, ela acabará. Então, isso vale, eu acredito que vale para muitas outras coisas, a não ser em questão da igreja, em questões espirituais. Eu acredito que isso vale para muitas coisas, né? Então, tudo que é colocado diante de Deus, não é? E honra o nome de Deus, com certeza Deus vai à frente, é Deus que vai abrindo o caminho, e podem pessoas, situações, tudo entrar como barreira ou como empecilho, mas Deus é quem quebra todas as barreiras, é quem vai abrindo os caminhos, né? E sempre foi assim. Se você pegar a história bíblica desde o Antigo Testamento, era Deus que ia à frente do povo, era Deus que direcionava, era Deus que dava palavra de repreensão. Sempre foi Deus, nunca foi sobre os homens. Muito interessante. Então, assim, a palavra de Deus sempre nos traz esperança, né? Esperança para a vida, nos ajudar a levar cada vez mais, né? E assim a gente vamos desenvolvendo. Mas falando, falei um pouco da trajetória da TV Unidos, mas hoje aí o entrevistado é o senhor. Isso. Então eu peço que o senhor fale um pouco, mas para quem não conhece, que é um pastor Fábio Costa, passar a conhecer, né? Porque eu acho isso muito bom, e o meu programa tem essa pegada. É o quê? É passar o conhecimento, as pessoas conhecer. Então, assim, fale um pouco mais, né? Como eu falei da minha infância, fala um pouco da sua, onde mora, por que hoje o senhor é pastor, de qual é a igreja. Fica à vontade aí. Tá bom. É isso aí. Bem, eu sempre fui de família de Paraíba do Sul mesmo, né? Família simples. Eu fui uma criança com poucas expectativas, não é? Meus pais me deram o melhor que eles tinham, né? Eu tenho um pai extraordinário, um homem super honesto, um homem de princípios, né? Um homem que de um caráter ilibado. Hoje já é um senhor com 86 anos, meu pai. Minha mãe é uma mulher extraordinária, uma mulher que cuidou de nós com muito carinho. Meus pais, eles acabaram se separando, né? Teve lá os motivos deles. E eu, com 12 anos de idade, né? Eu não tinha o meu pai em casa, então eu fui um filho criado a partir dos 12 anos de idade, sem o pai em casa, mas com contato com ele. Meu pai nunca nos abandonou, não é? Meu pai nunca deixou de ter um contato, uma fala para nós como filhos, não é? Eu e meus irmãos. Somos uma família de 4 filhos, né? Eu sou ali o segundo filho da família, né? Estou mais ou menos ali no meio, né? Tenho 2 irmãs mulheres, tenho um irmão mais velho que eu, que hoje inclusive é um pastor auxiliar na igreja que eu pastoreio. É um braço direito meu que me ajuda e me ajuda muito, ele com a sua família. Bem, mas com 12 anos de idade, a gente já não tinha o nosso pai mais morando dentro da mesma casa. Então, isso, imagina, né? Imagina o que acontece com uma família sem o direcionamento de um pai diretamente. Apesar da gente ter um contato com o nosso pai, mas a nossa mãe teve que sair
para trabalhar. Eu e meu irmão, um era o cozinheiro, o outro arrumava a casa. Meu irmão era o faxineiro e eu o cozinheiro. Aham. E graças a Deus por isso. Hoje eu sei cozinhar, meu irmão é um camarada muito caprichoso, não é? E tudo isso porque nós fomos bem criados. E a minha mãe nos ensinou, nos colocou para a escola, mas criado com muita dificuldade, nunca passamos fome, mas tivemos muitas dificuldades. E nós perdemos as expectativas, né? Uma família de mistura religiosa, né? Entre catolicismo, espiritismo, nós não tínhamos uma religião, vamos dizer assim, principal no lar, definida para a família, né? Justamente, nós não tínhamos uma religião definida, não é? Minha mãe um pouco mais católica, meu pai mais espírito kardecista. Mas tudo vivendo em harmonia, né? Tudo vivendo com uma família de princípio. Uhum. Não é? Meu pai até hoje, ele não é evangélico, mas é um super... vamos dizer que não é um super homem, né? Mas é um grande homem. É um homem... Uma pessoa até mesmo de presença, né? Sim, sim, extraordinário. Meu pai é extraordinário. E a minha mãe também, né? Minha mãe, eu não posso nunca, né, deixar de lembrar da minha mãe. Foi com quem a gente teve até hoje, né? Nós convivemos mais perto, apesar de nós termos ainda convívio com meu pai, mas nós vivemos mais perto da minha mãe, porque nossa casa é mais perto, nosso dia a dia é mais próximo ali, não é? Minha mãe é minha ovelha, minha irmã é minha ovelha, minhas irmãs são minhas ovelhas, meus sobrinhos são minhas ovelhas, mas tudo isso teve um processo. Engraçado aí, cortando um pouco, assim, falando sobre ovelha, né? Quando pequeno, sua mãe cuidou de vocês. Sim. E hoje, espiritualmente, você cuida da sua mãe e da sua família, né? É isso aí. E hoje eu tenho essa função de cuidar e, literalmente, a minha família tem uma consideração por mim muito grande. Não eu sou meio ali que o paizão hoje dessa família, para a glória de Deus que eu digo isso, mas eu não tinha, como eu disse antes, eu cresci sem expectativa. Eu uso dizer uma fala que não é minha, eu ouvi alguém dizer isso uma vez e eu tomei como minha, porque era uma realidade também para a minha vida. Mas eu mal falava, mal ouvia, mal enxergava, mal entendia, mal lia, mal tudo. E um dia, com 22 anos aí aproximadamente, eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Isso foi no ano 2000. Não sei se eu falei a idade certa, mas no ano 2000 eu aceitei a Jesus. Isso vai fazer 25 anos em setembro. Não é? Vai fazer 25 anos que eu aceitei a Jesus. E desde os meus primeiros passos, eu sempre fui muito aplicado à obra de Deus. Eu sempre obedeci regras que muita gente não teria obedecido. Eu sempre fui por caminhos que muitos não teriam ido, não é? Talvez eu não tenha sido mais perfeito, mas eu sempre cumpri. Tanto que Deus abençoou e hoje eu estou aqui para contar essa história, né? Deus está abençoando e até aqui o Senhor nos ajudou e eu estou aqui para contar essa história. Então, e eu espero até que essa minha história sirva de exemplo, de impulsionamento, entusiasmo para quem está aqui nos assistindo através desse podcast. Podcast do Letra, né? Sim. Então, Wagner, o que acontece? Eu aceitei a Jesus no ano 2000. Eu uso dizer também que quando muita gente estava com expectativa de morte, porque no ano 2000 havia uma profecia para o ano 2000 de Nostradamus, né? Que o mundo ia acabar no ano 2000. E deixou muita gente apavorada. Muita gente coisas, né? apavorada. Como a Agenda 2030 está deixando tanta gente apavorada, o ano 2000 também deixou muita gente preocupada. E enquanto muita gente estava com expectativa de morte, eu estava nascendo novamente, nascendo em Cristo Jesus. Reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. De lá para cá eu sempre servi a Deus. E como é que foi isso? Você foi assim, foi um convite na igreja, uma visão, algo assim parecido? Pode detalhar um pouco? Até para servir como testemunho para as pessoas, né, que estão assistindo. Sim, eu posso detalhar. Eu era um jovem, né, que trabalhava em obra.
Trabalhei de servente de pedreiro. Minha vida nunca foi muito fácil. Com 15 anos de idade, eu capinava quintal para ganhar meu dinheirinho. Sempre tive dificuldades para ganhar, para conquistar. E quando eu trabalhava em obra, eu também fiz um curso, né, no Senai antigamente. Os mais antigos um pouco vão lembrar do seu Valdir, né, que foi diretor do Senai. Eu cheguei a fazer. Então. Na subida do hospital ali. Isso aí. O Senai não era em Três Rios, era na subida do hospital. E eu fiz um curso de eletricista. Esse curso eu fiz obrigado pela minha mãe. Aí a presença da minha mãe e o quanto importa os pais serem presentes. Há momento que o seu filho não vai querer fazer alguma coisa, é você que vai ter que direcioná-lo. Foi o que aconteceu comigo. E eu aprendi. Aí um dia, Wagner, eu fui trabalhar, eu saí do Senai, fui trabalhar numa empresa, a empresa pediu ao Senai alguns alunos que fosse estagiar, e lá eu trabalhei alguns anos nessa empresa, fiquei lá trabalhando em Três Rios, uma determinada empresa. E ali eu fiquei, ali eu aprendi algumas coisas. Depois eu fui trabalhar com um engenheiro, ele pegou uma instalação predial para fazer, e eu fui fazer esse trabalho junto com ele. Depois da entrega do trabalho, deu um problema na instalação em um dos cômodos, e ele não foi consertar. Ele me ligou, ou falou para mim, não lembro exatamente como foi o nosso contato, mas disse para mim que eu tinha que consertar. E eu saí e fui consertar. A partir dali eu aprendi a trabalhar de eletricista. Não é? Perdi o medo, consegui fazer o conserto ali daquele defeito, e eu aprendi. Tendo aprendido, as portas começaram a se abrir nessa área para mim. Então eu trabalhava numa obra, em uma casa, uma mansão em Paraíba do Sul, e eu trabalhava ali. Aí eu ajudei, não é, como ajudante de pedreiro, trabalhei também um tempo no escritório desse empresário, ali ajudei o eletricista a fazer a obra daquela casa, e o meu irmão nesse inteirinho se converte. Então eu estou contando isso para ver que eu vim pegando experiência e as coisas por trás estavam acontecendo. Não é? Então meu irmão se converte. Ao se converter, ele me faz um convite para ir à igreja, mas eu era um cara muito escarnecedor, eu não gostava de crente. Mas, pensando num pedido do meu irmão, eu fui na igreja fazer um serviço. Meu irmão me pediu para fazer um trabalho lá, um serviço de elétrica, que era montar um padrão, não é, da Light. Como se fosse uma estratégia, isso na aí, época. E eu fui. Aí lá eu conheci o pastor dessa igreja. O pastor, um senhor muito experiente, experimentado na obra, usou sua... Aí eu comecei a conversar, ele começou a arrancar de mim coisas que tinha dentro de mim que eu precisava falar, sabe? E que eu comecei a conversar com ele, e eu disse que eu estava um pouco enjoado de trabalhar na área que eu estava, como eu estava trabalhando. Aí nesse tempo eu estava pegando alguns trabalhos já de forma autônoma, né? E não estava muito fácil, foi um período muito difícil, né? Isso era lá no ano 2000. Bem, esse senhor fez um desafio para mim. Um desafio que eu vou dizer aqui, muita gente se escandaliza com ele, sobre o dízimo, irmão. Esse senhor falou, eu não cobrei esse trabalho. Eu não cobrei, ele me perguntou o valor do trabalho, e eu disse, eu não vou cobrar. E ele disse para mim, eu vou te dar R$50 naquele tempo. Eu vou te dar 50 e Deus vai mudar a sua história, mas eu vou fazer um desafio com você. Sábado nós temos um culto aqui, e você vai vir aqui, vai dizimar desse valor, e Deus vai abrir as portas para você, e Deus vai abençoar você. Uma palavra profética. Profética, um desafio. E eu saí dali, eu vou falar literalmente como aconteceu. Eu saí daquele lugar pensando, eita, pastorzinho safado, me deu com uma mão e está tirando com a outra. Mas, como eu fui criado com índole, eu fiquei pensando, se eu não voltar, como eu o encontro depois? Com que cara eu encontro esse pastor depois? Então, no sábado eu fui lá e dei o dízimo. Foi uma coisa extraordinária. No domingo próximo,
No sábado eu entrego esse dízimo de R$5. No domingo próximo, o trabalho foi na minha casa. O trabalho foi me buscar na minha casa. Aí eu volto um pouquinho aqui na minha fala da empresa que eu trabalhei, não é com o empresário que eu trabalhei. Esse empresário, através de um funcionário, me chamou em casa para fazer um trabalho. A partir dali a porta se abriu e eu trabalhei quase 5 anos com esse empresário. E nesses 5 anos, como eu vi que realmente a palavra daquele pastor teve validade, eu me converti. Eu tive essa experiência de Deus abrir essa porta e eu entendi que realmente Deus fazia milagres. E eu reconheci Jesus como Senhor da minha vida naquele domingo. Eu era um jovem bem um tanto difícil, vivendo um tempo muito difícil da minha vida, porém agora eu encontrei Jesus. E ao encontrar Jesus, ele começa a mudar a minha história. Aí agora, meus estudos que estavam parados, eu volto a estudar, termino o 2º grau, com apoio também de alguns meses depois eu conheci a mulher que é minha esposa hoje, uma mulher de Deus, que Deus me deu, e a mulher que ajudou a mudar minha vida, através do Espírito Santo, através da vida dela. Então, nós estamos juntos hoje já há vai fazer 25 anos. Nós nos casamos em 2 de abril de 2004, mas no ano 2000 nós nos conhecemos na igreja, começamos a namorar e casamos 3 anos depois, por aí. E hoje nós estamos já há 24 anos juntos, já para 25 anos juntos, com talvez aí 22 anos de casados. Bem, então foi assim que Deus começou a mudar tudo. E quando foi, e eu perseverei, quando foi no ano de 2009, eu recebi um convite, de trabalhar na igreja do Nazareno. E eu trabalhava numa empresa do Grupo Votorantim e eu senti o desejo de vir servir a Deus por tempo integral e comecei uma igreja aqui no Inema, logo depois, alguns meses depois, comecei a igreja, inclusive tem até hoje aqui, hoje é o pastor Gessé. Comecei essa igreja numa varanda aqui, logo nessa rua de trás, aqui da frente, nossa aqui, no final da rua, na casa lá da irmã Lúcia. Comecei essa igreja ali na varanda. Dali eu recebi um desafio para ir para uma outra cidade e eu me mudei para outra cidade. Nessa cidade foi literalmente a minha escola. Por quê? Ali eu não era pastor, eu não era seminarista, eu era um servo que fui obedecer um direcionamento de alguém. Mas ali foi uma escola, porque eu olhava com um olho, a igreja estava cheia. Olhava com outro olho, a igreja estava vazia. E eu não sabia pastorear essa igreja. Eu tinha medo, eu não tinha aprendido a ser líder, eu tinha medo de tomar decisões, eu tinha medo de líderes, de outros líderes. Questionar o que você ia falar. Tudo, eu tinha medo de tudo. Mas ali eu olhei, esses dias eu numa reunião, dando um treinamento para quase 30 ou 40, quase 40 líderes na nossa igreja. Eu disse para eles que foi nesse momento que eu aprendi a tomar decisões e aprendi a ser líder. Porque líder, e onde eu adquiri uma visão. Porque o líder ele pode perder tudo na sua vida, ele só não pode perder a visão. Se ele perder a visão, ele está destruído e ele vai destruir a igreja. Então todo líder que perde a visão, ele vai destruir o negócio que ele é empreendedor. É igualzinho uma máquina de um trem, né? Sim, a locomotiva, né? Se ela perder o rumo ali, perdeu o rumo, todos os vagões vai escarrilhar. Justamente isso. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, toda a malhada é dispersa. Então é justamente isso. Eu estava falando isso para quase 40 líderes, não sei exato o número agora aqui para te falar, mas quase 40 líderes que eu estava dando um treinamento para eles, o primeiro treinamento do ano, e eu disse para eles sobre isso, sobre a questão da visão.
e o realinhamento da igreja para esse ano. E eu estava dizendo que na minha escola eu não sabia tomar decisões, que um líder precisa saber tomar decisões. E eu disse para eles o seguinte: quando eu iniciei meu ministério, que eu estava numa outra cidade, longe da família, longe de todos, eu só me lembrava de Daniel. Porque Daniel tomou as melhores decisões de sua vida, não foi quando ele tinha um pastor para orientar, não foi quando ele tinha um irmão mais velho, o pai perto, a mãe perto, não foi nesse momento. Quando ele tomou as decisões, maiores decisões da sua vida foi quando ele estava sozinho numa terra estranha. E foi aí que eu comecei a pensar em Daniel e eu falei, é isso que eu preciso fazer. Aprender a tomar decisões no momento de solidão. Então eu estava num momento de solidão, onde não tinha ninguém perto. Eu tinha só o apoio da minha mãe, estava minha mãe lá. Minha mãe foi ofertante na nossa vida, na nossa igreja. Minha mãe foi dizimista na nossa igreja. Tudo isso pensando em nos ajudar. Minha mãe deixou tudo. Minha mãe criou, não é? Assim, talvez até uma imagem, né? Que ao olhar humano talvez não seja tão boa, né? Porque ela deixou de dizimar na sua igreja, para membrar na igreja que eu pastoreava para me ajudar. Sabe? E a igreja em outra cidade, ela ia. Quando eu menos esperava, minha mãe estava lá. E eu tinha esse apoio. Então ali eu falava, não, tem alguém que confia em mim. Né? Tem alguém da família que vê alguma coisa em mim. E eu pensei, eu já estou no meio do espinheiro. E quando você está no meio, é isso que eu falei para a minha liderança. Quando você está no meio, se você olhar para trás e voltar, se você tem que prosseguir, chegar num alvo que está à frente, você tem 100% de chance de ter que recomeçar. Então, quando eu vi que estava no meio, eu falei, voltar eu não vou. Eu vou prosseguir. Eu sou um homem não vou dizer de embate, literalmente. Eu sou um homem determinado. Eu não sou do que retrocede. Me deu uma missão, eu vou até o final. Eu tenho um propósito, eu vou até o final. Eu não abro mão. Não é? Eu literalmente não sou dos que retrocedem. Então, eu com determinação, eu olhei para o meu ministério e eu disse, nós estamos no final de 2009, e meio de 2010, mais ou menos. E eu pensei, eu vou me dedicar, em 2015 eu serei um pastor ordenado. Aí, claro, né? Tem os contatos, tem ajuda. Eu tive um grande homem que investiu na minha vida, chamado Amadeu Teixeira, que foi o percursor do meu ministério, assim, de forma mais literal. Claro que tiveram outros, teve quem me ganhou para Jesus, que foi o Adelso Monteiro. Tive um tempo, né, de envio, que já foi o pastor Marcelo Almeida, que foi quem fez o envio, mas eu tive um homem que apostou de fato no meu ministério, e quando eu digo de fato, porque apostou, porque ele me deu casa para ficar, no caso, né, lugar para ficar, pagou o meu seminário, sua igreja pagou meu seminário, eu tenho gratidão por isso, sabe? E aí, quando foi em 2013, ele me perguntou, esse pastor, né, Amadeu Teixeira, me pergunta se eu quero voltar para Paraíba do Sul. E eu voltei. 2012, na verdade. Em 2013, eu já estava em Paraíba do Sul, em janeiro de 2013, assumindo a igreja do Nazareno Central. Bem, e ali assumi, a igreja estava passando alguns processos, onde eu tive que passar junto por esse processo, né? E Deus tem nos honrado. Hoje nós estamos em outro endereço novo. Templo novo ali. Templo novo. E aí tem muitos detalhes, né, que eu acho que são importantes, mas assim, ficaria muito extenso eu dizer aqui, mas hoje, para a glória de Deus, eu faço parte do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 1, onde eu sou eleito para 2 juntas, né, de credenciais ministeriais e a junta também de estudos ministeriais. Hoje Deus tem me honrado, eu sou coordenador de um seminário do STNB, que é o Seminário Nazareno do Brasil, no Polo Paraíba do Sul. Estou coordenador, na verdade, né?
para a glória de Deus. Já formamos na minha gestão desde 2019. Já formamos no ano passado. Vamos inteirar agora o 8º desde 2019. Não é? É um processo de 4 anos de estudo. Então já vamos para o 8º aluno ou candidato, né, a pastor ou pessoas que só querem mesmo para o seu próprio conhecimento, mas nós já estamos para o 9º formando esse ano. Dia 10, sexta-feira, nós estamos formando 5 alunos. Ano passado nós formamos 3 alunos, no ano retrasado nós formamos 1, que foi o primeiro ano de formação aqui do nosso seminário. Nós formamos 1 aluno, então já estamos indo desde 2019 até hoje, nós estamos indo para a 9ª formação, estamos lá com uma classe agora iniciando o próximo ano, estamos com alguns matriculados, se não me falha a memória, são 10 matriculados, e o seminário está acontecendo, né? Depois eu vou dar mais detalhes também no final, falar também do nosso seminário, mas Deus tem me honrado, eu tenho sido honrado por pastorear a Igreja do Nazareno em Paraíba do Sul. A Igreja do Nazareno está passando agora por uma transição, nós estávamos na Avenida das Nações, lá de perto do pórtico, né? de saída lá da cidade, saída e entrada ali. E hoje nós estamos indo já estamos num templo lindo que você vai poder conhecer assim que você quiser. Você também, Wagner, está convidado. Inclusive, nós vamos botar algumas imagens aí do própria rede social que o senhor fez lá, ficou muito bom. Muito legal, né? E também não ficou muito distante, não, né? Para quem conhece já o local... É a transversal, é a rua transversal. A Avenida Brasil é transversal com a Avenida das Nações. E entra ali pro Grotão, né? Entra para o Parque Moroni. Nós estamos no Parque, não saímos do Parque Moroni. Nós mudamos de avenida. Que vai para a Rodoviária Nova. Isso mesmo. Então nós saímos do Parque Moroni na Avenida das Nações, estamos no Parque Moroni, na Avenida Brasil, esquina com o Equador. A igreja dá para 2 ruas, não é? Ela é na Avenida Brasil e na Equador. Então a pessoa tanto pode chegar pela Rua Equador ou pode chegar pela Avenida Brasil. E nós temos lá também um imóvel na Avenida Equador ou na Rua Equador, que é do Ministério Infantil, onde tem um lugar para o seu filho. Deus está nos honrando, nós estamos com esses imóveis ali, onde a igreja está estabelecida. Deus tem enviado pessoas, temos crescido, e Deus tem nos honrado. Tudo isso fruto de um trabalho penoso, um trabalho com dificuldades, de pessoas, de uma igreja generosa, de uma igreja que trabalhou. Bem, então, nessa nossa mudança, muitas pessoas se levantaram como ofertante, com mão de obras, não é? As pessoas vão ver aí no vídeo, elas vão ver ali quem está trabalhando, são membros da igreja, são pessoas que não são membros, mas que se doaram. Ali tem pessoas que não são membros da nossa igreja, mas que viram o nosso trabalho e estão investindo. Nós estamos recebendo ofertas de pessoas que não são membros da nossa igreja, mas que viram o nosso trabalho e estão dizendo, eu estou apostando nesse trabalho, eu estou investindo nesse trabalho. Então nós estamos muito alegres. É um novo tempo para a nossa vida, então nós estamos ali. A igreja hoje ela passa também por uma transição de nome. Nós vamos continuar com o nome Razão Social Igreja do Nazareno Central de Paraíba do Sul, mas o nosso nome fantasia, a partir de agora, passa a ser Igreja do Nazareno Fé. E por que Igreja do Nazareno Fé? Por conta justamente do que nós temos vivido. Nós temos vivido literalmente pela fé. Nós temos vivido Romanos, capítulo 1, versículo 17. E o justo viverá pela fé. É o que nós temos vivido. É o que acontece aqui comigo, que eu estava até comentando antes de a gente entrar no ar, né? Justamente essa nossa conversa. Tudo pela fé. Não é? Quando não tem recurso, a gente faz a si mesmo e Deus manda o recurso. Claro que nós somos prudentes, nós temos pessoas de administração na nossa igreja, eu tenho um administrador na igreja extraordinário, não é? Então, nós temos uma junta
de administrativa da igreja, a junta da igreja é uma junta extraordinária, generosa, uma junta que entende princípios, uma junta que entende sobre o nosso manual, que sabe qual o direito, qual o dever, que sabe sua função. Então isso se torna tudo muito importante. Quando você pastoreia um povo desse, tudo fica mais fácil. Mas nem sempre foi assim, entende, Wagner? Foi um trabalho muito penoso, eu que tive que ensinar, eu que tive que pegar um manual da igreja e entregar para essas pessoas, olha, qual é a sua função, não é? Qual o seu direito, qual o seu dever, qual o meu dever. Regar. Isso aí. Todo aquele preparo da terra. Né? Todo um preparo. Então, Deus, quando tem preparo, não tem como não dar certo, não é? Então é isso que Deus tem feito. Deus tem feito coisas extraordinárias porque nós estamos atentos à voz de Deus o tempo todo. É uma igreja atenta. Nós temos lá uma equipe de intercessão, certo? Uma líder de intercessão, uma equipe que ela formou de intercessão e de ativação profética extraordinário que mudou a história da nossa igreja, tanto no profético quanto na oração. Não é? Nós temos propósitos, nossos propósitos são intensos, são propósitos extensos e intensos, sabe? Na presença de Deus. E nós aprendemos, Wagner, e queridos ouvintes e telespectadores, que se você não tem controle de alguma coisa, se você não se controla, se você não sabe alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa, se você ainda não entendeu a voz de Deus, entre para a presença de Deus e só saia de lá quando Ele te responder. Nós aprendemos isso e nós estamos praticando isso. E hoje nós somos uma igreja extraordinária para a glória de Deus. Uma igreja que tem seres humanos. Não é? Nós não somos os perfeitos, mas estamos caminhando para esse caminho da perfeição. Nós estamos aperfeiçoando a cada dia, mas hoje nós somos uma igreja unida. Uma igreja que não tem foco de fofoca. Uma igreja que tem um ministério infantil extraordinário. Uma equipe de pastores de criança extraordinário. Uma equipe de 7 pastores auxiliares. Nós somos 3 pastores ordenados, mais uma ordenação que vai sair talvez não exatamente na próxima assembleia, porque não teremos no próximo ano um culto de ordenação, né? Por questões denominacionais, mas teremos nomeações já feitas. Então, mais um pastor auxiliar, que é a minha esposa, vai estar indicada agora para ordenação. Será a primeira mulher da nossa região Paraíba do Sul aqui, né, da nossa cidade, Paraíba do Sul e Três Rios, primeira mulher ordenada, primeira mulher do nosso seminário na nossa cidade. Então, tudo isso a gente vai entendendo que tem um propósito, viu? Nós vamos entendendo que tem a mão de Deus, nós vamos entendendo que tem dedicação. Então é assim, a minha vida é assim, saiu de uma vida sem expectativa para uma vida de ascensão. É isso que Deus tem feito, eu considero isso. Eu sei que tem muita gente por trás, sozinho eu não conseguia fazer isso, minha capacidade só não dava para fazer isso. Tem mérito meu, mas tem mérito de muita gente que ora, muita gente que contribui financeiramente, muita gente que contribui com trabalho, muita gente que contribui com o seu ministério. Então, a cada dia, pessoas chegando e entendendo que nossa igreja tem uma cultura, sabe? Nós temos uma cultura, a cultura da honra, nós temos a cultura da obediência, nós temos uma gama de pessoas, nós temos cultura da leitura, nós fazemos leitura única, então tudo isso contribui para o crescimento dessa igreja. Sabe? Então é assim que a gente está fazendo o nosso ministério, é assim que Deus está direcionando o meu ministério e me direcionando. Né? Que bom, que história bom. A gente está chegando já ao final aí do nosso podcast, Letra, mas uma coisa que eu vim observando nas suas palavras é que quando o senhor se converteu. Sim. Olha que, assim, a gente ouvindo, a gente vê como que Deus trabalha na nossa vida. O senhor aceitou Jesus, conheceu uma companheira, conseguiu um trabalho fixo, sim, conseguiu reconhecimento no que faz. Então, assim, Deus não trabalha só... Quando vai te abençoar, não te abençoa só com uma coisa. Te abençoa com várias coisas. Eu
eu tenho dito, ô Wagner, que o princípio de tudo é obediência. O princípio de tudo é obediência. Sim. Se você for obediente, mas obediente de verdade, não é obediente fingido, né? Obediente de verdade. Eu não sou obediente cego. Uma coisa é você ser obediente, outra é ser o obediente cego. O que é o obediente cego? Ele é tão obediente, tão leal, que ele acaba por obedecer coisas que contradizem princípios. Então eu sou obediente de princípios. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a obedecer princípios. Se a ordem não contradiz princípios, eu obedeço. Então eu obedeci muitas ordens pesadas, mas ordens que eu entendi que eu tinha um profeta com a mão estendida sobre a minha vida. Não tem como não dar certo. Isso eu estou falando para você que está nos ouvindo. Então tudo isso que aconteceu, Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu uma mulher generosíssima. Uma mulher generosíssima, que inclusive eu não posso deixar de lembrar aqui, Wagner, o novo templo que nós estamos indo é mais pela fé da pastora ou minha esposa do que pela minha, o templo atual. Nós estávamos negociando um outro imóvel, isso agora, no finalzinho de dezembro, dia 19 de dezembro, ou 20, eu acho que 20 de dezembro nós assinamos o contrato do novo imóvel. Foi no dia 20 de dezembro que nós assinamos o contrato do novo imóvel. Até o dia 19 de dezembro, nós tínhamos que tomar uma decisão, entregar o templo antigo ou não. Nós não tínhamos para onde ir. Entende? Então nós assinamos o contrato no dia 20 de dezembro, ou 19 de dezembro. Eu estava negociando um outro imóvel, porque nós tínhamos que dar uma resposta para o antigo, e nós não tínhamos essa resposta. E o outro imóvel deu tudo errado. Então nós não tínhamos mais, o proprietário não quis mais alugar. E quando eu estava negociando esse imóvel, a minha esposa, um irmão da igreja, conversou com o proprietário desse imóvel que nós estamos, o senhor Luiz. Não sei se eu posso falar nomes aqui, mas... Fica à vontade. Sem querer expor ninguém, mas conversou com o senhor Luiz, mas ele, a princípio, não queria alugar aquele imóvel. Bem, então, quando esse senhor não quis alugar o imóvel, o outro também não quis alugar mais, nós ficamos sem lugar. Quando eu estava negociando com outra, minha esposa soube que o irmão da igreja tinha conversado, um dos membros da nossa junta da igreja, tinha conversado com o proprietário do imóvel. Ela falou, não é aquele imóvel, é esse aqui que a gente precisa. E ela passava na Avenida das Nações, olhava lá na Avenida Brasil e via aquele imóvel e falava, amor, é aquele imóvel. E ela tinha tido um sonho. Ela sonhou com um galpão grande, branco, não é? Pintado de branco. E aquilo, né, eu uso dizer, né, brincar, que deu confusão em casa, né? Porque ela queria uma coisa que não tinha negócio. Eu falei, nós já estamos quase fechados no outro imóvel, o homem vai dar o parecer, e o senhor lá deu o parecer contrário, não queria mais alugar, e ela falando que queria negociar. Bem, o que aconteceu? Dias depois, lá pelo dia 19, aí, por aí, o proprietário nos chama para ver o imóvel, e quando nós abrimos, era um galpão branco. Então ali é aquilo se cumprindo aquilo que Deus tinha falado em sonhos para minha esposa. Sabe? Eu acredito muito nos sonhos, eu acredito muito no que Deus fala em sonhos. Então foi muito mais fé dela. E ali nós entramos, muitas pessoas quando olharam, ela estava muito triste de nós termos que sair de onde nós estamos, mas Deus nos levou para lá. E hoje ela está numa alegria tremenda, porque ela viu Deus agindo, está vendo Deus agir. Bem, então, nós saímos de uma vida de frustração para uma vida de presença e glória de Deus. Eu julgo isso como a glória de Deus. Inclusive, domingo, eu preguei na igreja sobre Ageu, capítulo 2. Falei do versículo 4, quando Ageu, vendo o povo sair do cativeiro, do babilônico, mas faz as suas casas, prepara as suas casas, mas o templo estava destruído.
e eles não preparam o templo para Deus. Então Ageu dá uma palavra de confronto, né, trazendo aquele povo para a realidade, para eles não se esquecerem do culto a Deus. E é quando ele fala no versículo 9, a glória desta segunda casa será muito maior que a da primeira, né? E que ali Deus vai estabelecer a paz, né? Então é isso que a gente está vivendo, e tudo isso por conta de Deus, em primeiro lugar. Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre a glória para um homem. Na nossa igreja não tem glória para homem, tem glória para Deus. E não é sobre um homem, é sobre Deus. Nós só usamos a nossa instrumentalidade. Eu uso o meu recurso administrativo, eu uso o meu recurso de liderança, que Deus tem me ensinado a liderar. Não é? Eu tenho aprendido com os homens da Bíblia, eu tenho aprendido com a Bíblia, e eu tenho aprendido também com outras pessoas, com leitura. Um homem que não lia, hoje aprendeu e tem uma vida de leitura, de estudos e de dedicação. Esse é o motivo. Esse é o motivo de Deus fazer. E é isso aí, né? Como Deus faz, como Deus age, a gente tem que seguir, né? Muitas vezes a gente sai de um lugar e a gente fica triste por deixar coisas para trás. Sim. Mas Deus tem um propósito, uma direção nas nossas vidas. É verdade. Para a gente finalizar, pessoas perguntaram assim comigo assim, Letra, por que você saiu lá do Bela Vista, de um lugar que você começou a criar todo esse contexto, né, que é da TV, da rádio, e seria bom você ir para o centro, né, de Paraíba, Contato e tal, você foi lá para o bairro Inema. Eu falei assim, existem vários propósitos financeiros, mas um dele foi a direção de Deus. Deus botou na minha cabeça que eu tinha que ir para lá. Eu não questionei. Peguei minhas coisas, minha família. E o meu sonho que eu queria foi levar para lá. Sim. Então, quando a gente segue os propósitos e os caminhos de Deus, sempre acontece na nossa vida, sim, né? Às vezes a gente deixa para trás, né? Como ontem eu estava até comentando isso lá em casa, a questão de Ló, né? Então, vai que se ele ficasse assim, poxa, mas eu gosto da cidade, aqui eu cresci, aqui eu vivi, aqui eu construí família, como muitos falam, né? Verdade. O que poderia ter acontecido com ele ou com a humanidade hoje? A vida ela é feita de processos. A vida com Deus também é feita de processos. O grande problema é que a gente quer pular etapas. Sim. E outra coisa, um homem, Letra, isso, né? Seu sobrenome mesmo, né? É o que o pessoal me chama. Então, Letra, o homem precisa saber seus princípios. Eu aprendi isso com o meu sogro. Um dia ele falou isso, e eu até hoje, eu nem sei se ele sabe que ele falou isso um dia. Mas ele um dia me falou isso, não só para mim, mas falou para uma outra pessoa também. Um homem precisa saber seus limites. Então, assim, quando o homem entende isso, ele entende seus limites, ele entende até onde ele pode ir, sabe? Ele entende que liderança não se faz empurrando, se faz puxando. Quando ele entende que liderança é pelo exemplo, certo? Como você aqui, você está fazendo, você põe a mão, você faz cada detalhe, você está junto. Você não sai só na foto, você está fazendo. Sim. Sabe? Eu não fico atrás de uma mesa, eu não fico dentro de um gabinete, no ar-condicionado, eu fico quando precisa. Mas eu entendo que em algum momento eu preciso ir lá, eu preciso não só desenhar, eu não preciso fazer reunião, sentar à mesa e falar como precisa ser feito e ouvir também das outras pessoas como deve ser feito, respeitar opiniões. Alguns momentos você é mais democrático, outros você é menos, mas respeitar opiniões, entender que tem gente que tem uma boa opinião e tem mais experiência naquela área, sabe? Você não tem tudo, que você não sabe de tudo, você não tem todas as respostas. A liderança é feita assim. A liderança é feita de uma visão, não é? E quando você enxerga alguma coisa, você tem que trabalhar para aquela visão acontecer. Uma visão não acontece só porque... E a visão ela tem que ser palpável, realista, não é? Tem que ser alcançável, metas alcançáveis. O grande problema é que nós estamos em Paraíba do Sul, né? Então eu tenho que pensar em 50 mil habitantes,
Eu não posso pensar em uma cidade maior que essa. Eu tenho que pensar nesse limite. Uhum. Eu posso pensar no crescimento e me preparar para o crescimento, mas tudo que eu faço é pensando em Paraíba do Sul, porque eu estou em Paraíba do Sul. Quando eu tento mudar uma cultura ou trabalho para mudança de cultura na minha igreja, eu trabalho para mudança de cultura dentro dos limites daquelas pessoas e da cidade. Não é? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a liderança é feita assim. Então, pode ter certeza que quando você entende isso, Deus vai abençoando. Quando você entende que você tem campo de trabalho e você respeita uma ordem que vem de cima, e você entende os seus limites, que aí entra o lado humano também, né, o caráter, tudo isso conta. Uhum. E o princípio, tudo isso conta. Quando você entende, não tem como dar errado. Né? Deus vai fazendo, Deus vai abençoando. Então, isso daí, o pastor Fábio, a gente tem que estar tudo direcionado ao trabalho e ao querer de Deus, né? E eu quero aproveitar também, né, agradecer a todos estão ligados na nossa programação, não só aqui no podcast do Letra, mas nas outras programações que nós temos aqui pela TV Unidos, né, que são outros programas que nós temos aqui durante a semana, também as nossas programações jornalísticas, né, que com o pessoal aí, com o Lúcio de Almeida, da Cidade em Foco, está sempre trazendo notícias para a gente também aqui, nossos programas de esporte, desenho, filmes, toda essa programação da TV Unidos e também da rádio Unido Gospel, né? A rádio mais levada para a família, a música mais cristã para as pessoas. Então, muito obrigado. Vocês aí das redes sociais que estão nos acompanhando pelo Facebook, nossa página, nosso site, até mesmo pelo Instagram, entendeu? Mandando suas mensagens, a gente vai estar respondendo aí aos poucos. Aí, muito obrigado mesmo. Vocês que é atendido pela TR Telecom, a TV a cabo, dentro dessas 12 municípios aí, muito obrigado pela sua audiência e paciência. E para a gente fechar o programa, para deixar o pastor aí dar suas considerações finais, eu peço ele que vira para a câmera 2 aí, para deixar uma mensagem, né, de início do ano e também uma mensagem para o seu eleito espiritual, o que o senhor quiser passar aí de agradecimento, fique à vontade. Bom, telespectadores, né, você que está na Rádio Unidos também, Deus abençoe sua vida. Quero desejar aqui, em primeiro lugar, um feliz ano novo. 2025 seja um tempo de novos começos para a sua vida, de planejamentos e projetos que deem certo. Então, você tem um ano muito especial. E eu quero também deixar aqui uma mensagem para você, que o profeta Isaías também disse, né? O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. O nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza perseverará. Eu gosto desse texto, acho que da outra vez eu também citei esse texto aqui, mas eu quero também convidar você, no próximo dia 11, se você puder, esteja conosco, será um culto em ação de graças ali pelo nosso novo templo, será um tempo de oração, de agradecimento, nossa nova casa espiritual. Ela está ali na Avenida Brasil, número 106, na entrada do Parque Moroni, não é? Quem vai para a Rodoviária Nova, transversal com o início da Avenida das Nações, não é? Quem vai no sentido da saída da cidade. Não é? Do centro da cidade para a saída da cidade, no início da Avenida das Nações, você tem ali a descida do Parque Moroni, que é a Avenida Brasil. Nossa igreja está logo à frente, a 30, 40 metros à frente. Então, nós temos um ministério infantil extraordinário para receber o seu filho. Então, se você tem uma criança aí, o seu pequeno, não é, pode fazer parte também dessa história e ter um lugar para ele cultuar, para ele celebrar Deus, um ministério infantil extraordinário que vai receber o seu filho e ensiná-lo também um pouco mais sobre Deus e sobre a palavra. E é isso. Então, você pode também ir em outro culto nosso, quinta-feira, 19h30, e domingo, às 9 horas da manhã,
e 19 horas, nós estamos ali também celebrando ao nome de Jesus. Quarta-feira, nós temos um culto de oração do Ministério de Intercessão, 18 horas. Então você pode estar conosco, tem sido uma bênção. Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas também nesses trabalhos. Às quartas-feiras, 18 horas, você pode também estar conosco. Então, Deus abençoe, quero te conhecer, então faça-nos uma visita. Será um prazer tê-lo conosco. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Já agradeço ao TV Unidos, ao Letra, por esse tempo tão abençoador aqui pela nossa vida, e a sua equipe, Deus abençoe. Desde já, de novo, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Aqui, principalmente nas redes sociais e na TV Unidos. Lembrando para vocês que o nosso programa ao vivo, aqui na TV Unidos, será todos os sábados, na parte da manhã. Nós temos a programação ao vivo aqui, não só o podcast do Letra, mas também o programa Vida com Esperança, com a minha esposa missionária Joselma Santana. Nós também vamos ter também, aos sábados, ao vivo, o programa Caminho da Luz e o nosso bate-papo aqui também, tá bom? Fica acompanhando nossas programações durante a semana. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço também por pastor Fábio, o meu amigo Fábio, né, de infância, que está aqui presente. E é isso que eu falo. Aqui, o podcast do Letra, nós estamos trazendo todos os nossos amigos, companheiros, porque aqui o espaço é aberto para todos, né? Então, aqueles que querem trazer alguma mensagem, trazer alguma história, trazer algo para o conhecimento das pessoas, está aqui no podcast do Letra. Um bom dia para você, leva aí para sua família, para todos lá. Obrigado. E eu também conheço de infância, você fala muito quando falava da sua mãe aí, eu lembrava na época quando criança, a sua mãe era como se fosse minha mãe também, né? Ela tinha um carinho muito grande com as criançadas ali do Bela Vista, inclusive ela até trabalhava no colégio que existia ali na época. Então era muito bom, muito agradável aquela época. Amém. Tá bom? Deus te abençoe, te leve e te traga sempre aqui pra gente estar batendo um papo aqui e tendo um espaço melhor aí pra estar trazendo umas mensagens, tá em outras programações. Muito obrigado aí. Estamos à disposição. Deus abençoe, tá? Amém. Deus abençoe, meu querido. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E até semana que vem, lembrando que a partir de semana que vem nosso podcast aos sábados, mas nas redes sociais vocês podem estar sempre nos assistindo. Fique com Deus e Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida. Eu já coloquei as minhas vestes brancas
Estou só te